Good morning! Bom dia, alunos queridos! Eu sou a Ani Bittencourt, sou a diretora pedagógica aqui do CNA Recife Olinda e vim trazer para vocês algumas dicas em relação a como você pode fazer para melhorar o seu inglês e o seu espanhol para as avaliações orais que a gente vai desenvolver agora no mês de junho. Então, como vocês sabem, por conta dessa pandemia, do vírus, do Covid-19, a gente foi obrigada a ficar em casa. E a recomendação do governo, das autoridades e do Ministério da Educação foi que a gente continuasse aprendendo através das atividades online. Aqui no CNA, a gente optou em fazer atividades síncronas, ao vivo, com o professor, simplesmente mudando o ambiente. Em vez de estar juntos numa mesma sala de aula, estamos juntos numa sala de aula virtual. A metodologia é bem semelhante da que a gente tem presencialmente, principalmente porque nós escolhemos uma plataforma onde a gente consegue fazer muita interação com os alunos e fazer o que a gente chama de breakout rooms, que são umas salas, mini salas dentro da sala maior, onde você divide os alunos para fazerem diálogos, conversação em grupos menores. Isso é muito legal. É um ganho muito grande para qualquer estudante a continuidade no ensino, na aprendizagem, porque você não para. A gente já teve que interromper muitas coisas na nossa vida por conta, da pandemia, e a gente precisa também usufruir e estimular o nosso cérebro com atividades cognitivamente desafiadoras, porque senão a gente vai ter, além da perda de estar em convívio com outras pessoas, a gente vai ter essa perda cognitiva também, do processo de aprendizagem, porque o cérebro a gente tem que estar ali estimulando sempre, porque senão ele dá uma enferrujada, não é verdade? Então, nós passamos recentemente para os nossos alunos o questionário de satisfação, para que a gente pudesse saber, entender mais o que vocês estavam sentindo em relação às nossas aulas online. E eu fiquei muito feliz com o resultado. A gente teve, mais de 80 e poucos por cento, quase 90% de aprovação, com elogios muito grandes. Lógico, é um processo de aprendizagem, a gente também está aprendendo e está cada vez melhorando mais, mas o bom é saber que a gente pode estar junto com os nossos alunos nesse momento e desenvolvendo cognitivamente, com desafios, os alunos adultos, adolescentes e as crianças, cada um dentro da sua particularidade. Isso é muito importante. Então, como vocês sabem, a gente quer agora no final desse mês de maio, onde a gente trabalhou de uma maneira mais sistemática, digamos assim, porque abril foi considerado férias escolares. A gente teve aulas em abril, mas foram aulas de revisão, aulas de aprofundamento de conteúdo, mas maio foi aula mesmo valendo, presença inclusive, a partir de maio. Então, a gente agora em junho vamos ter que ficar mais um tempinho ainda em casa, segundo nossas autoridades recomendaram. E aí eu trouxe para vocês algumas dicas que eu considero muito importantes para que a gente continue, nesse desenvolvimento. A primeira delas é que a gente vai ter a nossa avaliação oral, que não é para vocês se preocuparem, porque não é nada diferente do que vocês já estão acostumados a fazer, nos momentos de oral practice na sua sala de aula. E a dica que eu dou é para você ensaiar. No seu livro, você vai ver, no livro do CNA, você vai ver que tem algumas atividades de situações comunicativas para você perguntar, responder e estimulando esses diálogos que o professor faz em sala. Então, o que eu recomendo é que você vá para frente do seu espelho e leia aquela instrução e ensaie como você iria fazer as perguntas, como você iria responder aquelas perguntas dentro das situações comunicativas das unidades que você já aprendeu. Ensaiar falando inglês ou qualquer uma outra língua, espanhol, alemão, whatever, é muito importante porque a gente precisa ir adaptando o nosso aparelho fonador para aquele novo idioma. Para cada língua que a gente está aprendendo, os sons são diferentes. Os fonemas na língua inglesa são pronunciados de um jeito diferente da língua portuguesa. Então, a gente precisa ir adaptando, destravando o nosso aparelho fonador para falar.
Então, só ler e só escrever não vai te dar essa competência, essa habilidade de falar. Então, a melhor maneira é no chuveiro, você fala sozinho com você mesmo, os seus pensamentos em inglês, no espelho, ou de uma maneira mais sistemática, agora que a gente está nessa pandemia, você pega um colega da turma e liga para ele liga para você, e aí vocês vão praticando. Isso é muito importante, tá? Outra dica muito legal que eu trouxe para vocês é a questão de filmes. Assistir filmes, assistir a séries também, mas sempre com papel na mão. Nunca colocar legenda em português. Sempre ou deixa sem legendas, ou no máximo colocar as legendas em inglês. E prestar atenção para como o nativo pronuncia aquela frase, aquelas palavras, a entonação na hora de perguntar, aquela musicalidade na hora de falar uma outra língua faz uma diferença muito grande. Porque você vai ver que na hora que eu falo português, a minha entonação é de um jeito, mas na hora que eu falo inglês, a entonação não pode ser igual. Então, assim, a musicalidade é muito importante. Então, ouvir, prestar atenção como que ele fez aquela pergunta e aí tentar repetir. Uma dica legal é você pensar que em inglês, por exemplo, a gente tem aquelas palavrinhas que a gente usa nas perguntas, que a gente chama double-edged questions, que são aquelas perguntas que começam geralmente com W e H ou só o H. Então, a gente pergunta when, what, where, who, why e how. Então, são aqueles double H e o H, que é o how. Então, essas palavras que começam, essas perguntas que começam com essas palavrinhas, normalmente elas começam com a entonação mais forte nessas palavrinhas interrogativas, porque o ouvinte precisa entender se você quer saber onde, quando, por quê, para poder formular a resposta. Então, isso tem muito a ver com a lógica do diálogo entre as pessoas. Se eu pergunto aonde você nasceu, é diferente de eu perguntar quando você nasceu, mesmo a frase tendo a terminalidade dela igual. Então, eu pergunto, when were you born? Então, a entonação mais alta está no when were you born. Where were you born? Que é a coisa mais importante, que é a palavra que vai justificar a sua resposta correta ou não. Então, prestem atenção que, normalmente, todas as perguntas que começam com double-edged questions, a gente ela dá o stress mais alto na double-edged question e depois o resto da frase vai caindo. Presta atenção nisso na hora que você escutar os filmes e aí você começa a repetir. Pronúncia, gente, não tem outra regra. Você tem que repetir o que você ouve. Então, tenta repetir mais perto do nativo. Se você lê a palavra escrita, a tendência é você pronunciar aquelas palavras com os fonemas de português, que é a sua língua materna, que é o que você já traz de conhecimento. Só que os fonemas em inglês não são parecidos com o português, são bem diferentes, principalmente das vogais. A gente tem mais de 20 sons diferentes para 5 vogais em inglês. Então, assim, é muito importante que a gente preste atenção que os sons das vogais são diferentes de inglês em português. Então, preste atenção na hora que você estiver escutando os filmes, porque isso vai te ajudar bastante. Agora, esse mês de maio, agora no final, a gente aqui no CNA Recife Olinda está oferecendo a oportunidade dos nossos alunos participarem de speaking workshops, os adultos e os adolescentes, para praticar mais a conversação. É muito legal porque são aulas que a gente preparou especificamente para vocês poderem desenvolver a conversação, cada aula num tema diferente. Então, na semana passada, nós falamos sobre educação, nós falamos sobre alimentação, nós falamos sobre viagens, nós falamos sobre profissões. Foram muitos temas diferentes, sobre felicidade, temas legais que envolvem agora a nossa vida nessa pandemia. E são maneiras de o aluno praticar mais a oralidade e desenvolver a questão da ampliação do vocabulário. Isso é muito bom. Para as crianças, a gente está oferecendo toda terça e quinta, a 1h da tarde, porque foi um horário que a gente achou que seria interessante para quem estuda de manhã ou de tarde, nas aulas da escola, para fazer atividades mais lúdicas, voltadas para artesanato, voltadas para receitas de culinária, voltadas para passeios a museus, a zoológicos virtuais. Então, é uma experiência muito legal. Começamos essa semana com a Teacher Carol.
E a gente tá de 1 a 1h45 nas terças e quintas. Se você ainda não recebeu o link, quiser receber, é só entrar em contato com a nossa supervisão pedagógica e a coordenação pedagógica, e a gente manda o link para vocês, ok? Gente, obrigada. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. E a gente tá sempre junto. Estamos sempre juntos de vocês. Vamos passar mais uns diazinhos em casa, mas se Deus quiser, em breve a gente já tá podendo voltar para o convívio social. Mas enquanto isso não chega, a gente tem a aula do mesmo jeito. A aula CNA, melhor ainda, com os professores super dedicados que a gente tem aí para vocês praticarem o seu inglês, o seu espanhol, sair um pouquinho da rotina do trabalho, do estudo do colégio, porque a gente sempre procura fazer uma aula um pouco mais divertida, onde você possa espairecer um pouquinho mais, tá bom? Conta com a gente, estamos juntos. Don't worry, we are going to be happy soon and practice speaking English, practice speaking Spanish and all the other languages you want, okay? It's very good to have you guys here. Miss you and hope to see you soon. Bye bye.